Vamos de entrevista ao vivo aqui no estúdio. Nós vamos conversar a partir de agora com o senador Marcelo Castro, do MDB, o senador que recentemente foi anunciado como o relator do orçamento para o próximo ano. Mas a gente não começa falando sobre esse orçamento não, até porque recentemente ele nos concedeu uma entrevista ao Jogo do Poder, que é transmitido aqui pela rádio também. Então vocês assistiram, ouviram essa entrevista aqui na rádio. A gente vai começar falando com o senador, a quem a gente agradece a presença conosco, sobre o projeto que o governo Bolsonaro encaminhou com pedido de urgência à Câmara dos Deputados. Um pedido atendido, né? O projeto passou e agora os senadores vão avaliar. É um projeto de homeschooling. O que é isso, Arimatea Carvalho? O homeschooling é você educar as crianças e os adolescentes em casa mesmo, sem precisar que ele vá frequentar regularmente uma escola. Ou seja, educação em casa. Claro que há um regramento para isso, mas grosso modo é isso. É a criança e o adolescente ser educado em casa, pelos pais ou com a ajuda de algum educador, mas sem precisar ir ao ambiente escolar. E o senador Marcelo Castro, ele preside a importante comissão de educação do Senado. Né? Além de ser um senador de destaque, ele é o presidente da comissão, onde esse assunto vai ser, claro, avaliado. E eu queria a sua opinião, senador. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ari. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa e me dirigir aqui ao povo do Piauí, que é do nosso dever dar sempre a informação daquilo que nós estamos fazendo para que a população possa avaliar o nosso trabalho. Sem dúvida. Sua opinião sobre homeschooling. O senhor é a favor, o senhor é contra, o senhor está... Eu sei que o senador Marcelo Castro, e aqui vai uma avaliação jornalística minha, senador. O senhor é nesse ponto, parecido com este apresentador. É muito metódico. Antes de falar alguma coisa, estuda sobre o assunto. Né? Quando alguém me pede uma opinião sobre uma coisa que eu não sei, eu digo, não sei. Deixa eu estudar para ver. Então eu quero sua opinião. Eu sei que você já deve ter lido tudo sobre homeschooling, prós e contras. Inclusive, eu recebi na sexta, senador, um manifesto de mais de 400 entidades contra o homeschooling. Mas ele já é disciplinado em alguns países, né? Então, aqui o Distrito Federal também andou regulamentando. Então eu queria saber, o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação, a princípio, acha que é viável trazer para o Brasil esse modelo de ensino para crianças e adolescentes? E olha que o governo Bolsonaro pediu urgência, né? Bom, Ari, eu me posicionei já através das redes sociais e algumas entrevistas que eu dei para alguns jornais de nível nacional, como, por exemplo, o Valor Econômico. Eu me posicionei de maneira muito clara e inequívoca contrário ao homeschooling. Essa educação em casa, domiciliar, por uma série de razões. Uma delas é que o Brasil tem muitos e graves problemas na nossa educação. Toda vez que o Brasil participa de avaliações com os países do mundo inteiro, nós ficamos numa posição muito desvantajosa. O PISA, quando sai o resultado do PISA, que é uma avaliação internacional da educação, principalmente em português e matemática, o Brasil fica numa posição constrangedora, vergonhosa. Os nossos alunos tiram notas piores, nós ficamos muito mal colocados. Então, essa pandemia agravou mais ainda a nossa situação. Então, o que é que eu vejo? Ao invés de nós estarmos reunindo os esforços, unindo forças para enfrentar os reais problemas da educação do Brasil, nós estamos dissipando as nossas energias, tratando de um assunto absolutamente acessório, secundário, desimportante. A criação do homeschooling ou a não criação do homeschooling vai alterar o quê? A qualidade da educação brasileira? Em nada, absolutamente nada. Então eu vejo isso muito mais como uma posição assim ideológica, de fundo, muitas vezes, religioso, do que um problema real para nós enfrentarmos. Agora imagine os problemas graves que tem o Brasil e a Câmara dos Deputados se ocupar de um assunto absolutamente secundário, não é?
em regime de urgência. O que é que faz as pessoas acharem que é urgente criar uma educação domiciliar no Brasil? Eu não vejo urgência nenhuma nisso daí. E o que eu acho também, você perde o foco. E eu acho que essa é uma posição de quem é a favor, que ele não vê a análise do todo. Porque a escola, Ari, não é só um ambiente de aprendizado de conteúdos educacionais. A escola é um ambiente de socialização das pessoas, onde a criança, o jovem, vai conviver com os contrários, com os diferentes, com quem pensa diferente, com quem tem religião diferente, quem tem cor diferente, com pessoas. É um ambiente plural, como plural é a nossa sociedade. E é evidente que num ambiente desse daí, não é? As crianças convivendo com pessoas contrárias, tem aquele embate de ideias, aquela disputa saudável que existe no ambiente escolar, vai fortalecendo as pessoas do ponto de vista emocional, para viver em sociedade e respeitar mais as outras pessoas. Então nós temos, eu como educador, uma preocupação que hoje, o ambiente hoje das redes sociais está levando as pessoas a viverem em bolhas. As pessoas estão o tempo todo ali dedicado às redes sociais e se abstraem das relações sociais. Imagina uma criança ser criada num ambiente hoje, isolado dentro de casa, com o pai e a mãe e um tutor que possa, um preceptor que possa existir, sem contato nenhum com a sociedade, e depois dessa pessoa formada com 18, 20 anos, não, eles vão botar essa pessoa entregue ao mundo sem a pessoa ter nenhuma experiência. Então, eu acho que o ambiente de escola é um ambiente que forma uma personalidade emocionalmente mais fortalecida, forma uma personalidade, um caráter, tá entendendo? Para a pessoa viver em sociedade com mais respeito ao próximo, com mais respeito aos outros. O esporte é muito importante também sob esse ponto de vista, porque fortalece o caráter das pessoas nas disputas normais que só o ambiente escolar propicia. Então, analisando sobre todos esses aspectos, eu acho um retrocesso o homeschooling e, mais do que isso, eu acho absolutamente desnecessário que o Congresso Nacional se ocupe de tratar de um assunto desse, quando nós estamos vivendo um dos piores momentos da educação brasileira, um assunto que não vai influir nem contribuir, não vai melhorar em nada a educação brasileira. Estou conversando com o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, falando sobre esse projeto que o governo pediu urgência, passou ali voando pela Câmara dos Deputados, apesar do protesto da pequena oposição, né, de uma parte da oposição, e chega agora ao Senado. Senador, para a gente entender como pode ser, como será essa tramitação no Senado. Lá o governo deve pedir urgência também, vai para a sua comissão e depois vai para o plenário, vai ser também vapt-vupt, como foi na Câmara. Qual vai ser lá o rito no Senado? Bom, sobre isso daí, Ari, o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, já se manifestou e disse que vai dar o rito normal à tramitação. Que chegando lá no Senado, ele vai enviar para a Comissão de Educação. E eu tenho a mesma linha de procedimento. Eu nem vou acelerar, nem vou retardar. Eu vou seguir o rito normal, porque é uma matéria que não tem a menor necessidade de você acelerar, de você dar um rito preferencial, porque é um assunto secundário do ponto de vista educacional. E já tomei a decisão que, chegando o projeto lá na Comissão de Educação, eu vou colocar como relator o senador Flávio Arnes, que é do Podemos do Paraná, que foi secretário de Educação do Paraná, e dentre todos nós que fazemos a Comissão de Educação, eu tenho assim como nosso ícone maior, um senador dedicado à causa educacional do Brasil. Como é uma matéria complexa, que envolve grande parte da sociedade brasileira,
eu acho que estará em boas mãos. Evidentemente que ele vai fazer o relatório dele. Eu nem comuniquei a ele ainda, né? Nem sei como ele vai se posicionar, se é a favor ou contra. Agora, eu já me posicionei e, independente de como venha o relatório dele, eu vou trabalhar contrariamente à aprovação dessa matéria, porque acho isso um retrocesso. Acho um prejuízo para a educação brasileira e aí tem uma conotação de uma discriminação, não é? De um conteúdo que eu acho que de um fundo religioso, de achar que a pessoa é melhor do que o outro, deve ser educado só por seus pais, que aquela criança não deve se contaminar com as opiniões contrárias, e evidentemente que isso trabalha contrário à integração social, como a gente espera que seja, e que é o que fez a humanidade chegar onde nós chegamos e vencemos os outros animais e prosperamos e progredimos, exatamente por causa desse aspecto que tem o ser humano de viver em sociedade. E quando você vai para um grupo social, você aprende a respeitar mais os contrários, você aprende a viver em sociedade. E ninguém vai viver isolado em bolha, todo mundo vai viver em sociedade. Então, há casos que são compreensíveis por alguma dificuldade, mas eu acho que nesse momento é absolutamente desnecessário se tratar desse assunto. Tá aí, ó, e o senador Marcelo Castro ainda trouxe uma informação aqui em primeira mão para os nossos ouvintes e telespectadores, que o relator da matéria vai ser o senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense. Nessa parte final da entrevista com o senador Marcelo Castro, a gente vai falar de política. A gente, na sexta-feira, foi na sexta, a gente mostrou uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. E nessa pesquisa de intenção de voto do IPESP, né, a gente mostrou ali uma diferença muito pequena da pesquisa anterior, na verdade das pesquisas anteriores do próprio Instituto, em relação à intenção de voto do ex-presidente Lula, do presidente Bolsonaro. Mas o que me chamou a atenção foi a intenção de voto para a pré-candidata a presidente do MDB, do seu partido, a senadora Simone Tebet. Muito baixa a intenção de voto ali, quase traço. Quase traço. E isso aparece em todas as outras pesquisas. Quer dizer, a despeito dela ser uma grande senadora, ter uma grande atuação na CPI da Covid, o Brasil reconhece isso, mas o eleitorado não está dando essa resposta, né, à altura da capacidade que ela já demonstrou. E aí, como é que fica? O Lula vai iniciar agora uma série de viagens pelo Brasil, inclusive aqui no Nordeste, né, esperado aqui no Piauí. O MDB vai insistir no nome da senadora, mesmo com essas intenções tão baixas, senador? Ari, eu sou metido a analista de pesquisas, tá entendendo? Não tenho a pretensão de dizer que sou o Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, e nem um Lavareda, que é do IPESP, que você Sim. citou aí, que são talvez os dois melhores analistas de pesquisa no Brasil. Mas eu, desde o tempo de MDB, de deputado estadual 3 vezes, deputado federal 5 vezes, eu é que sempre tomava a frente de analisar as pesquisas do partido. E eu tenho esse hábito, esse costume, eu gosto muito de números e de ver a evolução. O que é que nós temos visto ao longo do último ano? Então, o Marcos Coimbra, ele pega e divide as pesquisas no Brasil em 2 grupos. O grupo das pesquisas que são feitas presencialmente, que o entrevistador vai na casa do entrevistado, sorteado e o entrevista, e o grupo de pesquisas que é feito remotamente, através de telefone. Então, o que é que ele diz? As pesquisas que são feitas presencialmente, elas concordam mais ou menos entre si. As pesquisas que são feitas remotamente também concordam entre si, mas um grupo diverge do outro. No grupo presencial, que ele acha que é o grupo mais real, né, no Brasil, o Lula se sai melhor e o Bolsonaro se sai pior. E no grupo Telefone, né? remotamente, por telefone, o Lula também sai melhor, o Bolsonaro pior, mas a distância é menor de um para o outro. Então, a pesquisa remota favorece mais ao Bolsonaro e a pesquisa presencial favorece mais ao Lula. Mas, de qualquer sorte, o que é que ele diz?
Se nós pegarmos as pesquisas de maio do ano passado para maio desse ano, nada aconteceu de importante. A curva do Lula é uma reta que ele fica todo o tempo entre 42, 43, 44, 45% das intenções de voto. A curva do Bolsonaro é outra reta que fica entre 28, 30, 32% dos votos. E a curva dos demais, todos os outros somados, também é uma reta que fica em torno de 20%. Qual a única novidade que ocorreu de um ano para cá? É que agora, no mês de março, abril, o Moro, que era um candidato da direita, alguns acham da extrema-direita, retirou a sua candidatura. E em todas as pesquisas o Moro tinha 7, 8, 9, 10%, dependendo das pesquisas. Como o Moro era um candidato da direita e saiu do páreo, o que é que aconteceu? Grande parte dos seus eleitores, 4 a 5 pontos que lhe pertenciam, foram para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro deu uma subidinha em abril e o grupo dos outros, todos da terceira via somado, deu uma queda. Então estava em 20, 21%, caiu para 15, 16%, todos os outros somados. Então o que é que o Marcos Coimbra diz que o Lavareda também confirma? Ora, se o Lula é um candidato 100% conhecido da população brasileira, se o Bolsonaro é um candidato 100% conhecido da população brasileira, todo mundo sabe as vantagens, as virtudes e os defeitos de cada um deles. Se dentro de um ano nada mudou, o que levará a pessoa a acreditar que vai mudar agora em 4 meses? Então eles acham que, aqui o Marcos Coimbra, que o jogo está jogado e que o próximo presidente da República se chama Lula. Principalmente por quê? Porque o Bolsonaro tem em torno, digamos, 30% de preferência eleitoral, de bom e ótimo. E ele tem 50% de ruim e péssimo. E quando você faz a pesquisa, em quem votaria, o Bolsonaro fica aí com em torno de 30%, 32%. E quando você faz a pesquisa da rejeição, que todo analista de pesquisa valoriza muito a pesquisa, a rejeição do candidato. Porque é uma pergunta muito forte. A pergunta da rejeição é feita assim: qual dos candidatos abaixo relacionados o senhor ou a senhora não votaria em hipótese nenhuma? Ou seja, nem que chova canivete, a pessoa não votará naquele candidato. Então o Bolsonaro tem em torno de 60% da população brasileira que diz que não votará nele em hipótese nenhuma. Então o Bolsonaro, ele está aprisionado. Ele tem um piso relativamente alto, em torno de 30% a 32%, mas ele tem um teto muito baixo. Por quê? Ele não cresce. Qual é a prova disso? Se você faz uma pergunta espontânea, ele tem 30%. Se você faz uma pergunta estimulada, ele tem 32%. Ele praticamente não cresce. Então, você poderia traduzir assim: o Bolsonaro é uma pessoa que ninguém fica indiferente diante dele. 30%, 32% votam nele e 60% não votam nele em hipótese nenhuma. Ele não tem aquele colchão intermediário que você nem gosta, nem desgosta, que pode votar, pode não votar, não. Ou você vota no Bolsonaro e é bolsonarista, ou você não vota de jeito nenhum. Eu às vezes brinco, que eu tenho alguns colegas, amigos bolsonaristas, eu brinco com eles e digo: rapaz, eu gostaria de ver assim um bolsonarista assim, 70%, 80%, não tem, só tem bolsonarista 100%. São aqueles que acham que ele é o mito, que ele é o ídolo, que ele é o maior de tudo. E agora, respondendo diretamente a sua pergunta, o MDB tem uma excelente candidata, que é a Simone Tebet, com um histórico extraordinário, mas que não tem ali, o que é que eu digo? Política é qualidade e é quantidade. Então não basta só você ter um candidato que, do ponto de vista qualitativo, ele seja excepcional. É preciso também você juntar com, do ponto de vista quantitativo, é preciso ter votos. Então a Simone, embora seja uma candidata extraordinária, uma pessoa inteligente, competente, séria, preparada, né, honesta, né, com a vida limpa,
uma excelente senadora da República, com posições sempre progressistas, sempre defendendo o melhor para a sociedade brasileira, ela não tem evoluído nas pesquisas. E talvez não seja por culpa dela. Talvez seja exatamente por causa dessa polarização que ocorreu muito cedo no Brasil entre o Lula e o Bolsonaro. Então, quando ocorre a polarização entre dois candidatos a prefeito, dois candidatos a governador, a tendência são os outros candidatos, no decorrer da campanha, irem perdendo substância. Por quê? O Lula, suponhamos, tem mais de 30%, 30 e tantos por cento de pessoas que estão firmes com ele. O Bolsonaro tem 20 e tantos por cento de pessoas firmes com ele. E aí você imagina um eleitor que não queira que o Bolsonaro seja eleito em hipótese nenhuma. Ele poderia até ter simpatia pela Simone, pelo Ciro Gomes, mas ele vai analisar, olha, eu vou votar na Simone, eu não quero que esse Lula, esse Bolsonaro seja eleito de jeito nenhum. Quem é que tem chance de derrotar o Bolsonaro? O Lula. Aí, embora ele tenha preferência pela Simone, ele termina fazendo o chamado voto útil e votando no Lula. E vice-versa. Você imagina um eleitor que tem ódio do PT, que tem ódio do Lula, que não quer que o Lula seja candidato de jeito nenhum. Que ele esteja relativamente decepcionado com o governo do Bolsonaro. E que ache, por exemplo, que o Ciro Gomes seria um excelente presidente da República. Mas como ele não quer de jeito nenhum que o Lula volte, ele terminará, por hipótese, né, votando no Bolsonaro para poder fazer o voto útil, porque vê no Bolsonaro aquele que tem capacidade de derrotar. Claro. É por isso que os candidatos da terceira via criticam tanto esse conceito de voto útil nas entrevistas, dizem que não, que o eleitor não deve fazer isso. Uma última pergunta ao senador Marcelo Castro é a seguinte: aqui no Piauí, as pesquisas que a gente divulga com exclusividade do Instituto Amostragem, elas trazem o seguinte: quando você coloca os nomes de Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil, sem apoios, Silvio Mendes lidera as intenções de voto. Quando a gente acopla aos nomes deles os apoios nacionais, você votaria em Rafael com apoio de Lula? Você votaria em Silvio Mendes com o apoio de Bolsonaro? Aí a situação é outra, completamente diferente. O Rafael assume a dianteira e o Silvio perde. Diante disso, é o Lula quem vai decidir a eleição para governador do Piauí, senador? Ari, eu vou lhe dar uma resposta, não vou dar bem direta não. Vou lhe chamar para a gente raciocinar juntos. Em 1986, olha que faz muito tempo, né? O MDB elegeu todos os governadores do Brasil, menos um, Sergipe. Naquele tempo, se não me falha a memória, nós tínhamos 23 estados no Brasil. Então o MDB elegeu 22 e só um do minúsculo, do pequenino estado de Sergipe, que não foi eleito pelo MDB. O que foi isso? Foi o Plano Cruzado, que nós tínhamos uma inflação muito grande, acabou a inflação, o poder aquisitivo das pessoas aumentou e todo mundo votou no MDB porque lhe parecia naquele momento o melhor caminho. Aí cabe a pergunta: se todos os governadores do MDB foram eleitos, foi mérito pessoal dos candidatos ou foi mérito do partido? É claro que foi do partido, porque nós não vamos admitir que dos 23 candidatos a governador do Brasil, do MDB, eles fossem os melhores de todos os estados. Seria uma coincidência incrível, muito provável que isso não aconteceria. Bom, vamos continuar com o raciocínio. Todos os governadores do Nordeste, sem exceção, ou são do PT, ou são aliados do PT. Ou seja, todos os governadores do Nordeste foram eleitos no palanque do Lula. Então, Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, aliado do PT, aliado do Lula. Piauí, Wellington Dias, do PT. Ceará, Camilo Santana, do PT. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Paraíba, o candidato do Ricardo Coutinho, do PSB, aliado do PT. Pernambuco, o Paulo Câmara, do PSB, aliado do PT. Alagoas, o Renanzinho,
do MDB aliado do PT. Sergipe, o candidato do PSD aliado do PT. E a Bahia, o Rui Costa do PT. Então o cabo pergunta aqui, quem é que elege governador no Nordeste? É o candidato sozinho ou é o Lula? Então é claro que o candidato pesa, o candidato vale, mas o peso do Lula é que tem sido o diferencial durante todo esse período. Vamos pegar aqui o caso do Piauí. Ari, não tem exceção. De 2002 para cá, ninguém, absolutamente ninguém, foi eleito governador do Piauí ou foi eleito senador do Piauí sem que estivesse no palanque do Lula. Pode pegar todos os casos. Wilson Martins foi eleito governador do Piauí em 2010, no palanque do Lula. Aliás, o diferencial foi o Lula que gravou um vídeo com ele, que ele não crescia nas pesquisas, a partir desse vídeo ele crescia aos saltos. João Vicente Claudino em 2006, que derrotou Hugo Napoleão, porque ele estava no palanque do Lula. Elmano Ferrer, em 2014, foi eleito senador porque estava no palanque do Lula. Ciro Nogueira foi eleito em 2010, foi eleito em 2018, no palanque do Lula. Porque o Ciro, todos sabem que tinha uma afinidade muito maior pelo PSDB, aqui pelo Firmino, em Teresina pelo PSDB, do que com o PT. O PSDB teve um candidato, que era o Luciano Nunes, filho. Por que ele não foi lá para o palanque do Luciano? Está entendendo? Então, as duas vezes que ele foi eleito também no palanque do Lula. Finalmente. E eu fui também eleito, né? O Elmano Ferrer, por exemplo, foi eleito senador no palanque do Lula. Depois se candidatou-se a governador do estado, teve 20 mil votos para governador, a metade dos votos de um deputado estadual. Os deputados que votaram a favor do impeachment da Dilma, nenhum teve voto no Piauí. Foi um desastre. O Átila Lira, em 2014, tinha tido 130 mil votos para deputado federal. E o Átila é um político velho que sempre teve uma base sólida no Piauí, ganhando todas as eleições. O Átila teve apenas 54 mil votos. Quer dizer, o mesmo grupo que deu para ele 130 mil votos em 2014 só deu 54. O Heráclito tinha tido 90 mil votos, quando abriram as urnas teve 46 mil votos. Por quê? Porque o povo marcou. Ah, esse aí votou impeachment, esse aí é contra o Lula. Ah, nesse aí eu não voto. Vou dar um exemplo aqui concreto. O Luiz Menezes, foi prefeito de Piripiri já umas 5 vezes, sempre votou no Heráclito para deputado federal e para senador. Todas as eleições ele acompanhou o Heráclito. Nessa última, em 2018, também. O Luiz Menezes, prefeito de Piripiri, deu para o seu filho, o Mardem Menezes, que sempre fez dobradinha com o Heráclito Fortes, 11 mil votos. E não conseguiu dar 2 mil votos para o Heráclito Fortes. Quer dizer, o grupo mesmo, as lideranças as mesmas, a campanha mesmo, mas o povo não vota nesse Heráclito. Por quê? Porque ele foi a favor do impeachment da Dilma, está contra o Lula. Então, no Piauí, quem tem definido todas as eleições de 2002 para cá, de governador e senador, tem sido o Lula. E em 2022, que nós estamos? Bom, Ari, nada é imutável no mundo. Tudo pode mudar. Mas eu aposto, quer dizer, eu estou jogando minhas fichas como analista de política, que o eleitor do Piauí vai continuar votando do mesmo jeito que vem votando esses 20 anos. Ele vai votar no Lula para presidente da República, todas as pesquisas estão dando, inclusive as pesquisas pagas pelos adversários, que o Lula tem no mínimo 65% dos votos e o Bolsonaro no máximo 15%. E outras pesquisas botam o Lula com 69%, e é bom lembrar que na eleição passada de 2018, o estado que o Haddad teve a maior maioria do Brasil foi o Piauí no segundo turno, com 77% e o Bolsonaro com 23%. Então eu estou apostando as minhas fichas de analista político que o eleitor vai dar uma maioria esmagadora ao Lula aqui no Piauí, agora em 2022, e vai olhar com simpatia e dar preferência a votar naqueles políticos que estão do lado do Lula. Eles têm o Lula como seu maior ídolo, não é? Eles gostam do Lula, vão votar no Lula, e eu acho que na sua grande maioria
vai acompanhar a chapa, vai votar no Hélito para senador, vai votar no Rafael para governador e vai dar preferência aos deputados federais e estaduais que estão nesse grupo político, nesse time do Lula. E do outro lado é o quê? É o grupo do Bolsonaro. Então, o grupo do Bolsonaro, olha, se o Bolsonaro não é benquisto aqui no Piauí, no máximo 15%, vai votar nele, as pesquisas estão indicando, então o Bolsonaro vai puxar o candidato para baixo. Por isso é que você citou as pesquisas. Rafael Fonteles, 23%, a última pesquisa do Instituto Amostragem. Rafael Fonteles, com apoio do Lula, ele sai de 23% para 44,7%, quer dizer, dobra os votos. Silvio Mendes, 26%. Silvio Mendes com apoio de Ciro Nogueira. Ele cai de 26% para 20%. Por quê? Porque a população do Piauí associa o nome do Ciro Nogueira ao nome do Bolsonaro. Então, puxa o candidato para baixo. E eu acho que é isso que vai acontecer. Quando a pesquisa saiu, eu digo, rapaz, o Telles está botando em números aquilo que todo político experiente sabe. Que o Lula puxa o candidato para cima e o Bolsonaro puxa o candidato para baixo. Muito bem, senador Marcelo Castro. Faltam só 4 meses e alguns dias. A gente vai conferir o prognóstico aqui do nosso senador. Me convide aqui para a gente fazer. Vamos sim, vamos fazer o pós. Depois da eleição. Relator... O DFTI. Sim, vamos fazer o relator geral do orçamento e especialista em pesquisa, especialista, na verdade, em política, na arte de fazer política. Senador, muito obrigado, bom trabalho para o senhor, boa semana. Ari, eu que lhe agradeço e foi um prazer muito grande me dirigir aqui aos ouvintes aqui do seu programa muito respeitado, muito acreditado. E parabéns pelo trabalho que você faz. Nós que agradecemos. E agora, depois dessa conversa boa com o